Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre essa situação do Barcelona de querer vender, mas jogador nenhum aceitar sair. É aquela velha história da música de festa junina. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Posições para serem reforçadas, fair play financeiro que tem que ser aberto através de vendas e os jogadores que pertencem ao clube não querem ser vendidos. De jeito nenhum. Nós fizemos uma lista aqui de jogadores que ou receberam ofertas ou pelo menos existem rumores. E nós vamos elencar aqueles que, se saírem, vão gerar problema por terem ido. E que bom que não estão aceitando ir embora, não estão sendo seduzidos por ofertas financeiras mais interessantes. E aqueles que, se quisessem ajudar o clube, era melhor fazer as trouxinhas e irem embora. Levando em consideração fatores técnicos e também fatores financeiros, a gente vai explicar em cada um dos casos o motivo da nossa classificação. É aquele vídeo polêmico que eu sei que vai ter confusão nos comentários e é para isso que a gente faz. A gente quer ver a porradaria comer solta aí nos comentários, beleza? Mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, deixa eu te fazer aquele lembrete, é muito importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, Hypa, essa nova ferramenta que tem no YouTube que dá repercussão para os vídeos. Porque quando você faz tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos para a lista, né? Lembrando que não tenho intenção de acabar com o debate, só quero fazer parte dele. Se você achar que qualquer um dos vereditos que nós soltamos aqui está equivocado, fique à vontade para discordar nos comentários. E o primeiro nome que a gente vai abordar é o mais polêmico de todos. É o nome do Ronald Araújo, zagueiro uruguaio. Em janeiro, recebemos uma oferta da Juventus de Turim de 35 milhões de euros para levá-lo. Naquele momento, a oferta foi considerada baixa e, ao mesmo tempo, fora de hora, porque em janeiro, Eric Garcia estava voltando de lesão e o Íñigo Martínez tinha acabado de se lesionar. Na final da Supercopa, inclusive, as lideranças do elenco chamaram o Araújo durante a comemoração, depois daquele 5-2 bonito que nós metemos nas fuças do Real Madrid, com um a menos, metemos manita com um a menos, né? Campeão com goleada na final. No meio da comemoração, quem não lembra dos vídeos com áudio vazado do Lewandowski chamando o Araújo e falando: "Ei, cara, não vai embora agora não, pô. Fica aí. Joga até o fim da temporada, nós estamos bem, nós estamos buscando a tríplice coroa. Fica aí até o fim da temporada, nós vamos precisar de você." E aí, na próxima janela de transferências, você decide se você quer ir ou ficar. Ele aceitou os conselhos do Lewandowski, a abordagem da diretoria e até uma certa pressão da torcida. A torcida estava considerando uma traição ele sair naquele contexto. E ele renovou o seu contrato. Não só não foi embora, como renovou o seu contrato. Mas pediu uma cláusula rescisória para que, se agora em julho ele tivesse a vontade de sair, os clubes pudessem contratá-lo com mais facilidade, ao invés daquela cláusula de 1 bilhão que ele tinha no contrato anterior. Nos primeiros 15 dias de julho, a cláusula dele era na casa dos 60 milhões, uma cláusula mais pagável. Ninguém procurou e o Araújo não se mostrou chateado com isso, não. Ele afirmou categoricamente que ele não quer sair do Barcelona, que ele não vai sair do Barcelona, ainda disse mais. Aguardem, vocês vão ver o meu Prime nessa temporada. Então tá aqui um cara que talvez, pelo menos a torcida, a diretoria não se manifestou nessa direção, mas a maior parte da torcida se manifestou querendo que ele saísse por conta das falhas que ele cometeu ao longo dos últimos 6 meses da temporada, tanto no Campeonato Espanhol, mas principalmente na Liga dos Campeões, e ele bateu o pé e disse que não vai. Meu veredito, isso é bom ou ruim? Tá ajudando ou atrapalhando? Eu acho que atrapalha. Eu acho que a venda de um jogador, a venda de um zagueiro, que é a posição mais bem coberta do Barcelona. O Barcelona tem excesso de zagueiros e de jogadores que não são zagueiros, mas podem jogar na zaga. A exemplo do Koundé e do Gerard Martin. São dois jogadores que não são zagueiros, o Koundé até chegou a ser, mas já tiveram experiências
jogando como zagueiros e poderiam quebrar um galho em caso de os outros 4 que já estão no elenco se lesionarem. Então o Barcelona, vendendo o Araújo, continua tendo 6 opções para a zaga. Com ele tem 7. Cara, não precisa 7 jogadores para 2 posições. Tem excesso. E se o Barcelona vai vender alguém para reforçar outras posições, que seja na zaga. Então eu acho que o Araújo bateu o pé para não sair, está atrapalhando o Barcelona. E por esse mesmo motivo, eu dou o mesmo veredito pro companheiro dele de zaga, lá naquele título espanhol sob a tutela do Xavi, o dinamarquês Andreas Christensen. Christensen tem contrato que termina em 2026. O Araújo renovou, tem contrato longo, mas o Christensen, o contrato termina agora no fim da temporada. Se não for vendido agora, sai de graça daqui a um ano. Não tem oferta de renovação do Barcelona. Existe, inclusive, um clima dentro do clube de tentar mostrar para ele que está na hora dele ir, que ele não vai ter oportunidade, que estão à frente dele por conta dos seus problemas físicos todos os outros zagueiros do elenco, e ele falando, relaxa, eu estou bem aqui, eu vou brigar por posição, eu vou aguentar aqui o tranco, e se não der certo, eu saio no fim da temporada com o meu passe na mão, com o meu contrato pertencendo 100% a mim. Quem quiser me contratar não tem que negociar com o diretor, negocia direto comigo. Foi o que ele fez no Chelsea, né? Ele terminou o contrato dele no Chelsea para poder vir para o Barcelona. Podemos estar vivendo aquele ditado, com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Cuidado, para você não levar ferro do Christensen. Para mim atrapalha ele não aceitar sair pelos mesmos motivos do Araújo. Tem gente na frente dele. O Christensen não sofre antipatia da torcida, mas é importante lembrar que ele é um jogador que vem de 2 temporadas com problemas crônicos que não permitiram jogar. Ele não conseguiu uma sequência de jogos nas 2 últimas temporadas por problemas de lesão. É complicado de, caminhando para os 30 anos de idade, a gente imaginar que a situação vai melhorar. Então, uma saída do Christensen seria interessante, até porque se não sair agora virando grana no bolso do Barça, vai sair daqui a um ano virando um agente livre, um jogador sem contrato. Beleza? Um cara que não quer sair, mas e que também tem contrato que termina em 2026, hein? Frenkie de Jong. Frenkie de Jong não quer sair, trocou de agente. O agente dele, o Arli Dusun, foi dispensado pelo holandês, porque ele quer um interlocutor, que facilite. Ele quer um interlocutor que facilite a negociação com o Barcelona. E o seu agente anterior estava dificultando. Ainda não é oficial, mas todos os boatos apontam na direção que ele vai assinar com o Pini Zahavi, que é o agente do Hansi Flick, é o agente do Lewandowski, é amigo pessoal do Laporta, e o Pini Zahavi vai fechar essas lacunas que estão faltando para finalmente um contrato que já vem de 2 anos sendo conversado possa ser assinado. Aqui eu acho que faz bem. Você pode achar que eu estou exagerando, pode falar nos comentários, mas para mim, se a gente for fazer um top 5 de meio-campistas da atualidade, o De Jong tem que estar no meio. Eu não vou falar na ordem, eu vou falar assim, à medida que eu for lembrando. Os 5 melhores para mim: Pedri, De Jong, Rodri, Vitinha e Kimmich. E talvez merecesse ser citado, embora eu não colocasse no meu top 5, Fabian Ruiz. Para mim são esses 6 os meio-campistas que estão acima de todos os outros, não no quesito meia ofensivo. Aí tem Musiala, tem Wirtz, tem Dani Olmo, tem uma outra galera boa. Eu tô falando sala de máquinas, né? O meio-campista que pertence à sala de máquinas. O cara que faz a construção vindo da defesa e levando o time pro ataque. Eu acredito que o De Jong tá nesse top 5. Pô, você não precisar contratar um jogador desse nível, porque você já tem ele no elenco. E você pode simplesmente renovar, e renovar numa situação que, pelo que dizem, vai ser muito positiva para o clube, aceitando inclusive redução salarial. Ah, meu irmão, muito obrigado, Frenkie de Jong, por não aceitar ofertas financeiras mais interessantes e ter escolhido o Barcelona como a sua casa para viver o seu auge. Se ele renovar por 5 anos, que é o que está se falando, os melhores anos da sua carreira vão ter sido vividos no Barcelona. E se continuar em alto nível em 2030, que renove até 2035. De Jong,
não quer sair, mesmo que esteja sendo procurado. Beleza? Outra figura que foi muito ligada a clubes da Premier League, mas que teve uma postura que tranquilizou significativamente a diretoria do Barcelona, foram dois, tá? Marc Casador e Fermín López. Duas joias de La Masia que estiveram às portas de serem dispensados. E no caso do Fermín, abraçado pelo Xavi, no caso do Casador, abraçado pelo Hansi Flick, permaneceram e jogaram em alto nível e se mostraram figuras muito importantes na construção desse elenco. Não são titulares, à frente deles tem astros mundiais, mas são mais jovens e podem assumir essa condição em algum momento. Então, tanto o Marc Casador quanto o Fermín foram sondados por clubes da Premier League e não precisou nem chegar a oferta na mesa do Laporta. O próprio entorno do jogador já descartou qualquer contato na primeira conversa. Irmão, não. Minha vida é o Barcelona, é aqui que eu quero prosperar. Não, mas eu te pago milhões de luvas, eu te pago um salário melhor, eu te garanto titularidade. Não quero escutar. Disseram Marc Casador e Fermín López, não quero escutar. Eu sou blaugrana. Não sou brasileiro, mas sou blaugrana. E aqui eu vou ficar. Casador e Fermín são solução. É positivo que eles não estejam querendo conversar com nenhum outro clube. A gente vem agora para Mark ter Stegen. Aqui polêmico pra caramba, já gravei vídeo explicando minuciosamente o caso dele. Ele também não aceita sair do Barcelona, não quer conversar com outros clubes, acredita que vai brigar pela posição e ganhar. Botar o Joan Garcia, ou Joan Garcia, se você quiser pronunciar em catalão, para sentar no banco de reservas, calma. Mas não é esse o cenário que o Hansi Flick apresentou para ele. O ter Stegen é, agora, um goleiro que está entre os mais bem pagos do mundo. Curiosamente, o goleiro mais bem pago do mundo, 2 temporadas atrás, era o Szczesny. O Szczesny recebia na Juventus de Turim um salário maior do que qualquer outro goleiro no planeta. Com os super salários da Arábia e com a sua aposentadoria, o ranking deu uma mexida. Agora tu tem Alisson, Ederson, Courtois, todo mundo aí com um salário muito parecido. E o ter Stegen tá nesse bolo. E é muito complicado você ter um dos goleiros mais bem pagos do mundo sendo o seu reserva. Se não for para ser titular absoluto, não é vantajoso para o Barcelona manter o ter Stegen. É melhor manter o Szczesny, que já foi o goleiro mais bem pago do mundo e hoje recebe um salário base, um salário inclusive típico de jogadores do Barça B, ali na casa de 1 milhão de euros, porque queria viver a experiência de jogar no Barça e não porque queria assinar um grande contrato. É melhor ter um goleiro desse na reserva. Ah, mas o ter Stegen é melhor que o Szczesny. Sem dúvida, sempre foi, continua sendo. Mas ter Stegen tem problemas físicos que o Szczesny não tem e a diferença salarial entre eles é brutal, então esquece. Ter Stegen não sair, por mais que me doa dizer, porque eu sou muito fã e acho que foi um dos melhores goleiros que eu vi no mundo e o melhor que eu vi com a camisa do Barça, o ter Stegen não querer sair tá sendo um problema. Outro problema na lista, e também me dá pena falar, porque eu acho que a torcida é um pouco injusta com ele. Eu acho que tentaram transformar ele no símbolo de tudo de errado que aconteceu com o Barcelona em determinados momentos da temporada, em que o time foi muito mal defensivamente, mas que as jogadas de gol não eram construídas nas suas costas, que é o Gerard Martin. O Gerard Martin, eu acho que a torcida exagera, ele não é o pior lateral do mundo. Para um lateral reserva, ele tá até num bom nível. Existem laterais titulares que deixam a desejar mais do que o Gerard Martin. E quando a gente olha para os laterais reservas, ele não é uma das piores opções, mas também não é uma das melhores. Uma venda do Gerard Martin, como se foi discutido no interesse do Wolverhampton, que iria pagar 15 milhões de euros pelo jogador catalão, virava fair play financeiro e liquidez para trazer um lateral melhor do que ele, mais experiente, mas lembrando que a gente tem o Baldé, então não precisa ter medo de trazer um jogador com um pouco mais de idade, porque o futuro da posição é o Baldé. O que a gente precisa é de um reserva de garantias que quando o Baldé não puder jogar, fique ali, assuma a posição. E já tinha até nome, né? Quando o Wolverhampton faz aqueles contatos iniciais, nunca virou oferta inicial, mas teve contato inicial, o Barcelona já tinha
definido o seu alvo. Se o Gerard Martin sair, a gente traz o Grimaldo. Mas quando o Gerard Martin escutou essa história, ele falou, não, eu batalhei a minha vida inteira para jogar nesse clube. Eu não vou embora depois de uma temporada. Ele quer pelo menos, e é pelo menos, tá? Mais um ano evoluindo sob a tutela do Hansi Flick. E hoje, quando eu gravo esse vídeo para você antes da temporada começar, eu digo que isso é um problema. Eu preferia ver o Gerard Martin aceitando um novo desafio para que o Grimaldo chegasse e a gente tivesse ali um pouco mais de talento no ataque no nosso banco de reservas, partindo da lateral esquerda. No entanto, eu não descarto algo que a maior parte da torcida faz, mas eu não descarto que o Gerard Martin evolua nessa temporada, se torne um jogador de bom nível e a gente acabe chegando no fim do ano pensando que bom que ele não foi jogar na Premier League. Da lateral esquerda para a direita, e essa foi, deixei por último de propósito, porque é ao mesmo tempo comentário e notícia. Para você que não sabe, hoje saiu lá na imprensa francesa, de fonte segura, que o entorno do Koundé foi procurado pelo Manchester City. O Manchester City foi lá e perguntou, e aí, qual é a situação do Koundé? Ele não está afim de procurar novos ares? E o francês fechou as portas imediatamente, falou, não, eu quero ficar no Barcelona. Nem conversa abriu. Então, meus parabéns, Jules Koundé, pela lealdade e por encaminhar a assinatura da sua renovação. Deve acontecer até o fim do mês, no máximo no começo de agosto, a renovação de Jules Koundé. Porque foi o que ele próprio disse quando foi procurado pelos representantes do Manchester City. E aí não tem como discutir, né? Se não foi o melhor, foi um dos melhores laterais do mundo. Eu acho que o Hakimi ficou à frente dele nessa última temporada, principalmente pela reta final, em que ele se lesiona e o Hakimi sai fazendo gol em semifinal e final de Champions, mas defensivamente nenhum lateral é melhor que o Jules Koundé, e que bom que nós temos ele e ainda vamos tê-lo por muito tempo mais. Beleza? Esses foram os meus vereditos, mas você pode discordar de mim, é só deixar aí nos comentários. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.